o representante, não estou vendo o representante do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, não estou vendo o veneziano está aí, mas o veneziano é o vice-presidente do Senado e, portanto, é o representante do Senado, mas ele é um político da base do governo. Então, eu não estou vendo essa amplitude no ato que deveria ter. Simbolicamente. Não estou vendo. E acho que o discurso do Lula foi um discurso bonito, muito bonito. Aposto 10 contra 1 que foi preparado pelo Sidônio. Se ele não escreveu pessoalmente, ele deu os motes para um ghostwriter, mas tem a mão do Sidônio ali. E por que eu aposto nisso? Porque o Sidônio é um marqueteiro. O marketing trabalha com marcas, com símbolos. E isso daí ele pegou esse filme, Ainda Estou Aqui, e usou como símbolo para essa história toda. Ô, Thales, só para... A gente retoma daqui a pouquinho a fala sobre o discurso do presidente Lula, só para a gente narrar aqui, para quem está nos acompanhando ao vivo pela TV, pelo YouTube, a gente está vendo as imagens, o presidente Lula fez o discurso em defesa da democracia, desceu a rampa, como disse o Thales, sem a presença de representantes do Supremo Tribunal Federal, que a gente pôde acompanhar nessas imagens que estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal do governo. São imagens mostrando ali ministros que estavam, nem todos desceram a rampa junto com ele, alguns ministros desceram a rampa com ele, o representante do Senado veneziano ali, a gente está vendo alguns ministros ao lado dele, a Janja sempre ao lado do presidente Lula, eles chegando, desceram a rampa, chegaram ali no ato. A gente vê alguns representantes de movimentos sociais, mas é um ato aqui, a imagem está muito fechada e são poucas pessoas. Não há muita gente participando desse ato que o presidente gostaria que fosse muito lotado, né? Tem ali uma bandeira de sindicato, algumas pessoas com camiseta de sindicato, bonés também que a gente está vendo. A participação, então, do povo aí nesse ato em defesa da democracia, mas não muito cheio, como era a expectativa. Teve chuva há pouco em Brasília também, o que atrapalha. O ato, o presidente Lula fez questão de descer e se unir ali ao povo, tem bandeira do PT, mas não é um ato que está lotado, longe disso, né, Thales? Só falando um pouco sobre as imagens que nós estamos vendo agora ali na Praça dos Três Poderes. E tem a ver com aquilo que o Felipe colocou, é uma questão, é o seguinte, você está nas vésperas de um ano eleitoral e você não pode, a turma não participa de um ato desse, quem não for favorável ao governo. Por quê? Porque o ato, todo ato está tendo a tônica, inclusive no discurso do presidente Lula, uma tônica de apoio ao presidente, personalizado. Não deveria ser isso. Então aí fica isso aí, fica um ato de governista. É um ato do governo, do Palácio do Planalto, em torno... E aí pouca gente. A câmera da imagem do governo tem que ser uma câmera mais fechada. Solta o som pra gente, vamos ver o que está rolando lá. Eu só queria ouvir o que eles estão ouvindo neste momento. É que tem uma narração do canal do governo, né? Mas tem algum som rolando, eles estão com as mãos para cima. Ao lado, né, acompanhado da primeira-dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a esposa Lu Alckmin, também diversos ministros de governo. Ao vivo, mas é muito impressionante, ali tá uma coisa meio muvucada, como se diz, tá meio né? Caótico, né? Tá meio caótico, né, Ronilson? O Ronilson tá aí conosco também. Tá um pouco caótica essa história aí desse ato. E me chama a atenção, Thales, a gente falou sobre a saída do Paulo Pimenta, o ministro demitido tá lá, ele tá no evento, desceu a rampa e tá na fileira do lado, né, Thales? O Paulo Pimenta. Ele próprio, quando ele fez a entrevista coletiva anunciando que estava saindo, ele próprio se colocou como um soldado do governo que ia para alguma outra função, alguma outra missão. O Paulo Pimenta é um petista daqueles bem posicionados, coordenados dentro de toda a estratégia do governo.
ele vai pegar um outro cargo, tá ali a serviço para outra missão. Falou, a expressão dele foi missão. Para outra missão, está sempre disposto, sempre pronto para novas missões e está aí exatamente apontando isso. Ô, Ronilson, você também estava falando ali, tem gente aqui preocupado com falta de seguranças, parece que tá ali uma coisa um pouco desorganizada, o presidente Lula está ali no meio das pessoas, né, nesse momento. Chama a atenção isso também, né, Ronilson? Olha, olhando a imagem daqui, é uma coisa absolutamente caótica, né? Parece realmente ser uma organização ou coordenação. Parece uma coisa que acabou, mas as pessoas ainda não foram embora. Enfim, não sei o quanto isso estava planejado, né? De que maneira deveria ser. Mas eu concordo com o Thales em termos de como, de alguma maneira, o governo personalizou esse ato. Acho que está difícil que fosse diferente. Eu acho que tem um embate aí que está colocado, né? Eu acho que tem um embate com relação... É uma mensagem direta, né? Uma mensagem direta para o antigo governo, é uma mensagem direta que grande parte dos apoiadores, né? Está vendo as imagens pode aí? Falar, Tá bem caótica essa situação. O presidente Lula está tentando chegar ao carro. A gente viu ali a imagem da Janja, bem incomodada com essa prisão, multidão, né? Em volta do presidente Lula. Tem alguns seguranças, mas pelo jeito ali, o carro do presidente Lula, as pessoas muito próximas. Ele conseguiu entrar no carro já. O presidente Lula entrou no carro com a Janja, que estava ali bem incomodada, cercando e tentando cuidar do presidente Lula. E aí, ó, nesse momento a gente vê aí alguma situação um pouco mais complicada para os seguranças. Eles fizeram essa descida da rampa e até o presidente atravessar isso e chegar ao carro, ele teve contato com a multidão. Foi um pouco caótico, realmente, como disse o Ronilson. Fala, Thales. Isso, e muito rápido. E foi tudo... Essa desorganização é fruto da improvisação. O próprio Lula revelou isso no discurso dele. Quando ele agradeceu aos ministros por terem suspendido suas férias, quando agradeceu, quando falou que o Lewandowski estava com a passagem marcada para Paris, ele revelou que isso foi programado em cima da hora. Se ele tivesse programado antes, nenhum ministro estaria com férias marcadas, não estariam com viagens marcadas. E o Lewandowski, ele mandou retornar, e mandou retornar também o Haddad, mandou retornar vários ministros que estavam de férias, estavam fora. Isso foi improvisado. Ele começa dizendo que ainda que se tivesse né, seria um ato importante. Quer dizer, já reconhecendo que poderia ter pouca gente, poderia não ter ninguém. Essa ênfase dele começar falando de ter apenas uma pessoa, eu acho que é um recado importante com relação ao que você está falando. Vamos ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente vai seguir no YouTube, a gente vai fazer um intervalo um pouco maior agora, e a gente vai seguir no YouTube para quem está conosco para a gente falar um pouquinho sobre esse discurso do presidente Lula, um discurso todo alinhado no filme Ainda Estou Aqui. Vamos ao intervalo e já voltamos. Seguimos aí, eu até vou retomar com o Thales, que eu interrompi ele aquela hora. Ô Thales, vamos falar sobre o discurso do Lula. O presidente Lula iniciou o discurso falando sobre o filme Ainda Estou Aqui, ele usando o termo a todo momento, falando ainda estamos aqui, e terminou falando ditadura nunca mais, a democracia sempre. Fez questão de apontar aí algumas questões relacionadas ao governo Bolsonaro, isso ficou muito claro. Fez questão de dizer também, e disse muito firme, que todos vão pagar pelos crimes que cometeram. E enfatizou todos vão pagar pelos crimes que cometeram com com amplo direito de defesa. Ele sempre emenda isso quando ele fala sobre responsabilidade pelos crimes cometidos. Qual é a análise que você faz ao discurso do presidente Lula? Foi um bom discurso para marcar os 2 anos do 8 de janeiro? Foi um bom discurso em termos de técnica de marketing. Muito bom, muito bom. O Sidônio, aposto 10 contra 1, como eu disse antes, que o Sidônio é quem está por trás desse discurso. Se ele não escreveu pessoalmente, ele instruiu o ghostwriter, mas tudo bem, excelente, com uma pequena falha, que é esse negócio de falar
que todos os implicados no golpe serão punidos. Por que uma falha? Isso é fato, é correto, mas estavam ali os ministros do Supremo, especialmente o Xandão. E esses ministros é que vão julgar, que vão penalizar, que vão culpar ou não. Então não cabe ao chefe do Executivo dizer que todos serão punidos, porque ele está se colocando no papel de jogador. Está errado colocar isso no discurso. Ele deveria ter rendido as homenagens que rendeu ao Xandão, por exemplo, falou do Xandão, falou do apelido do Alexandre de Moraes, Xandão vai ser isso e tal. Mas outra questão também foi no improviso dele, ele ter personalizado muito. Que eu passei por essa dificuldade, passei por aquela dificuldade, tive câncer, achei que ia morrer, tive isso, achei que ia morrer, fui preso, ficou muito personalista e eu fico um pouco assustado. Realmente o Lula é um herói, um sujeito que sobreviveu a várias vicissitudes da vida, etc. e tal. Mas eu fico um pouco preocupado porque começa a se julgar Deus. Não é possível. Ele precisa ter alguém ali do lado dele que diga para ele: Lula, abaixa a bola, Lula, calma, Lula, isso está errado, Lula, na primeira-dama não pode ser a primeira a falar num ato desses. Lula, não estamos improvisando. Lula, liga pessoalmente, conversa com o presidente Supremo. Lula, fala, quer dizer, precisa ter alguém que diga ao Lula que ele não é Deus. Enfim, é preciso isso, que senão esse discurso me deu um pouco essa impressão de que o Lula está se achando, eu já sobrevivi a tanta coisa que agora eu estou blindado, não pode agir dessa maneira. Então eu vejo esse discurso muito bem feito, é um discurso com marca, símbolos, e isso é típico de marqueteiro, muito bom, mas tem problemas políticos no discurso, que você tinha que ter mais articulação política, mais citações políticas, mais uma discussão menos personalista. Teve uma visão muito marcada pelo marqueteiro e pelo personalismo do Lula. Como você disse, né, um discurso bem estruturado.